Canal Meu Tricolor chegando na manhã desta segunda-feira para poder a gente falar sobre o jogo decisivo e importante dessa noite. São Paulo e Fluminense pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o vídeo de pré-jogo. Eu te convido agora a você ficar comigo do início até o final, depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Manhã de segunda-feira, dia 13 de maio, né? Ontem, dia das mamães, o canal Meu Tricolor teve presente, produzindo 2 conteúdos, mandando um beijo muito gigantesco e carinhoso para cada mamãe, né? Porque todas vocês são muito especiais. E hoje, segunda-feira, né? Um jogo decisivo demais para o nosso Fluminense e a gente vai falar muito sobre esta partida nesse vídeo, tá? Portanto, eu quero muito primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade de vida e agradecer a tua presença, agradecer a tua amizade e a sua companhia. Muito obrigado pela parceria de todos vocês, de verdade. Peço com carinho o teu like. Para você que está me vendo ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, a tua inscrição ela é muito importante e ativa o sino para sempre que sair um vídeo novo o YouTube te avisar, beleza? Se você puder, compartilha esse vídeo no final, tá bom? Vamos lá falar de São Paulo e Fluminense, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser no Morumbis, né? Mudou o nome lá, no estádio do São Paulo lá era Morumbi, agora Morumbis, né? Alguma questão de marketing. E esse jogo tá marcado para as 20 horas, tá? Com transmissão exclusiva da Premier TV, beleza? Então, ó, é hoje, segunda-feira, né? Aquela última rodada típica, né? Claro que tá tendo alguns jogos adiados, mas para fechar essa rodada, São Paulo e Fluminense, às 20 horas, no Morumbis, transmissão da Premier TV, beleza? Ao longo de 5 rodadas, o nosso desempenho ele vem sendo ruim. Essa é a grande verdade. Eu anotei aqui. São apenas uma vitória e a gente teve a oportunidade de 3 jogos em casa. Desses 3, vencemos 1. Empatamos no primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino. Para mim, uma partida que eu gostei demais. Não sei você, queria até que você comentasse aqui, mas eu gostei demais da intensidade aplicada na partida do Fluminense Futebol Clube. E, infelizmente, aconteceram os 2 gols do Red Bull Bragantino que não deixaram com que a gente saísse com a vitória daquele jogo que, para mim, na abertura do Campeonato Brasileiro, foi um jogão do Fluminense. Mas acabamos falhando e levando 2 gols e foi o empate. E aí fomos pegar o Bahia. E começamos o jogo contra o Bahia bem. Fizemos 1-0 com o Germancano, assistência do Arias, uma pressão do Arias. Mas depois parou, aquela coisa de campo alagado. Quando volta, a Bahia volta e faz o 2 gols e vira pra cima da gente. Perdemos a primeira fora de casa. Depois pegamos o clássico com o Vasco, né? Naquele cenário de 13 clássicos sem vencer, vencemos o Vasco, né? Primeira vitória no Campeonato Brasileiro, chegamos a 4 pontos. Beleza, vamos embora. Aí fomos pegar o Corinthians. Corinthians mal no Campeonato Brasileiro. Fluminense vai lá e ressuscita o Corinthians e pior, toma uma baita de uma goleada. Os 3 gols que hoje estão no nosso saldo negativo que faz com que a gente entrasse na zona que a gente está hoje. Na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento. É claro que a gente está falando ainda da 5ª rodada, mas se a gente não abrir o olho agora, talvez pode ser tarde demais. E aí vamos pegar o Galo, né? Maracanã não pôde porque estava tendo um show aqui, entendeu? De uma senhora loura. E aí jogaram o jogo lá pra Cariacica, Kleber Andrade. E o Fluminense começa, né, amassando. A vitória era muito importante. Faz 1-0 numa arrancada maravilhosa do Marquinhos, gol do Cano. Daqui a pouco, né, ajusta aqui, ajusta lá, era um jogo difícil. Faz o 2-0 com Renato Augusto. Todo mundo pensou que tricolor. Primeira, né, segunda vitória, uma vitória importante que vai dar um gás, vai dar uma moral contra o Atlético Mineiro.
Fluminense desatenta na partida, toma 2 gols do Vargas e empata e quase perde, se não é o Fábio. E aí a gente tem o seguinte cenário, 5 pontos em 5 jogos. 5 pontos em 5 jogos. E ontem o Vasco da Gama venceu o Vitória e saiu da 17ª e colocou o Fluminense na zona de rebaixamento. Logo, essa partida de hoje, São Paulo e Fluminense, é uma decisão, filho. É uma decisão, é encarar como uma final, não tem como. Até porque já complicou a situação do Fluminense. Já entramos no Z4, mas é o que eu tô dizendo pra vocês. A gente precisa, sabe, jogar bola, ter garra, ter vontade para poder vencer o São Paulo fora de casa. E aí a gente começar a trabalhar com essa questão de regularidade. Perdemos, empatamos, temos que vencer fora. A regra é ter que vencer, não importa a maneira que você vai jogar. Diante de uma circunstância como essa, você tem que entrar e tem que vencer a partida. 1-0. Já falei aqui, se tivesse 6-0, vai de 6-0. Hoje não dá pra tu fazer mais um golzinho de mão, né? Que o VAR chama e anula o teu gol. Mas antigamente, que não tinha VAR, gol de mão valia. O juiz não via no campo, valeu o gol. Então a gente precisa entrar em campo hoje para poder vencer o São Paulo, tá bom? Não será uma tarefa fácil, mas a gente precisa encontrar de alguma maneira o caminho do gol. E um retrospecto recente entre São Paulo e Fluminense, nos últimos 12 jogos, tá tudo empatado. 4 vitórias para o Fluminense, 4 vitórias para o São Paulo e 4 empates. O ano passado, a gente teve o seguinte cenário. Empatamos, perdemos no Morumbi, 1-0, um jogo horroroso do Fluminense. Horroroso. O mapa de calor do Fluminense ficou só aqui, só na defesa. Só na defesa. Um jogo horroroso. Que não pode ser repetido hoje de forma alguma. Não pode. Pelo amor de Deus. E aí a gente volta a jogar no Maracanã, no jogo da volta, e vence de 1-0 com gol do Germancano. A nossa última vitória no Morumbi, no campo do São Paulo, foi em 2019. Gols de Digão e gols de Marcos Paulo. Então que a gente possa voltar a vencer no Morumbi, porque essa vitória ela é muito importante. E vencendo esse jogo, a gente vai para 8 pontos e dá uma boa distanciada da tabela de classificação, tá bom? Pensando em vencer, pensando em tentar resolver a melhor forma, ele foi reintegrado. John Kennedy está de volta ao nosso Fluminense e entra como opção para dar um repouso também para o Germancano. Porém, o John Kennedy, ele precisa, sabe, entrar com aquela vontade, com aquele talento que ele tem para poder ajudar o nosso Fluminense a encontrar a vitória hoje. Então o Fluminense conversou com o John Kennedy, os jogadores, a direção e mais uma vez decidiram dar uma chance pro atleta. E tomara que o John Kennedy abrace essa oportunidade, porque tanto ele precisa, quanto o nosso Fluminense também precisa dele, porque é um talento. É o rapaz que fez o gol do título da Libertadores e foi tão importante como tantos outros jogadores para a conquista dessa Libertadores do ano passado, de 2023, tá? Fez gol em oitavas, quartas, semifinal, ainda fez gol no Mundial de Clubes contra o Al-Ahly. Então, assim, é um garoto importante, é um garoto que nessa temporada só tem um gol contra o Botafogo, mas precisa colocar, sabe, o trem nos trilhos para poder ajudar o nosso Fluminense, que a gente precisa demais do John Kennedy, tá? E para essa partida, nós também temos jogadores suspensos. Paulo Henrique Ganso está fora. E ainda também tem a possibilidade que o Diniz vai poupar alguns jogadores. Eu vou falar aqui agora para vocês a provável escalação, a escalação que eu acredito que deva entrar, tá? Tá uma incógnita lá dentro do Fluminense, mas eu vou estar subindo o campinho aqui agora para vocês para poder falar o provável Fluminense dessa noite, tá bom? Campinho na tela. Fábio no gol, Guga na lateral direita, com Manuel e Felipe Melo na zaga, Marcelo na lateral esquerda, Martinelli, Alexander e Lima fazendo ali a função do Paulo Henrique Ganso. Na ponta direita, Marquinhos. Na ponta esquerda, John Arias. E na centroavância, Germancano, nosso técnico Fernando Diniz. Pode voltar aqui comigo aqui agora. Esse, pra mim, é o provável Fluminense que deva entrar hoje, tá? É o provável Fluminense. E pro segundo tempo, nós temos aí boas opções para poder entrar. Tem o Keno para poder jogar lá na frente lá, entendeu? Então assim, a gente precisa, sabe, tem o John Kennedy para entrar.
Então a gente precisa encontrar formas, maneiras, sabe, dentro da partida, por mais que seja uma partida muito difícil. O São Paulo tem vindo bem com esse novo técnico, né? O São Paulo tem vindo bem, tem encontrado, mas o São Paulo também hoje tem desfalque. O Caleri não joga hoje. E a gente precisa fazer um jogo, sabe, quase que perfeito, com erros quase zero. É isso. Quando a gente está diante de uma decisão como essa, a gente tem que encontrar soluções quase que perfeitas para poder sair vencedor desta partida de logo mais às 20 horas no Morumbi. Uma vitória fora de casa que vai dar um gás muito importante pra gente, tá bom? Fluminense tem jogadores pendurados, tá? E ó, Marquinhos tá pendurado, o Lima tá pendurado. Então assim, tem que tomar cuidado para poder não tomar cartão, porque vai ficar fora do próximo jogo. E o próximo jogo, o Fluminense tem um jogo adiado contra o Juventude, né, que seria domingo que vem agora, ou sábado, alguma coisa do tipo, acho que seria domingo. E aí a CBF adiou. Ainda tá nessa questão de resolução, o que vai ficar definido sobre o Campeonato Brasileiro, se vai parar ou se vai apenas adiar para clubes gaúchos, tá? Canal Meu Tricolor já deu aqui a opinião dele. E aí, meus irmãos, a gente precisa ter um time forte, qualificado para enfrentar o Botafogo, que está em 4º lugar na tabela de classificação, empatou ontem com Fortaleza no Castelão. E, portanto, tá? A gente precisa ter a quantidade melhores de jogadores para poder a gente enfrentar. O Ganso, no caso, volta contra o Botafogo, cumpre suspensão hoje. Jogadores que estão lesionados estão voltando aos poucos. Gabriel Pires, ao que tudo indica, deve estar de volta nos próximos jogos, né? Hoje não joga. Thiago Santos também está se recuperando. Para os próximos jogos está de volta também, tá? Então assim, quanto mais jogadores estiverem em progresso de recuperação, melhor. Teremos um elenco mais qualificado, mais robusto e com mais opções também para o Fernando Diniz escolher o melhor para que a gente possa entrar e buscar as vitórias, beleza? Vamos falar sobre equipe de arbitragem nessa noite. Apita o jogo ele mesmo, Anderson Daronco. Daronco, que já falei para vocês aqui no vídeo passado, está afastado pela Conmebol Libertadores porque fez uma arbitragem terrível entre Nacional e River Plate. Deixou de dar 2 cartões vermelhos e aí a Conmebol falou assim, não é possível. E os 2 foi chamado no VAR e ele manteve a decisão dele do campo. O que a gente se entende? O que a gente entende? Quando o VAR chama, é porque o VAR falou assim, calma aí, eu tô vendo um lance em câmera lenta e eu tenho uma opinião. Só que quem decide, a palavra final, é do árbitro de campo. O VAR chama ele porque interpretou de forma, né, que era para interpretar, expulsão. Vem um árbitro ao VAR, Daronco, e mantém um amarelo e no outro deu só um cartão amarelo. O outro era para ser expulso. E aí o que acontece? Conmebol afastou ele. E aí agora vai apitar o jogo do Fluminense São Paulo, no Morumbi. Eu já disse para vocês que o ano passado foi no VAR também, para deixar de dar um pênalti entre Fluminense e Paysandu. Então, de qualquer forma, eu torço para que esse cara ele não apareça hoje. Eu torço para quem apareça são os jogadores do Fluminense São Paulo, que possa fazerem um grande jogo e que vençam melhor. A grande verdade é essa. Mas a minha torcida é que o meu tricolor, o nosso Fluminense, esteja mais feliz nessa noite, mesmo fora de casa, lá em São Paulo. Então a minha ideia é essa, que o Fluminense possa fazer um jogo sem olhar para o juiz, focar no que ele precisa focar para poder buscar a vitória. Porque vou falar uma coisa para vocês, tá? Por mais que estejamos no início do campeonato, se a gente perde hoje para o São Paulo, a gente permanece com 5 pontos. E aí, uma derrota vai sempre o quê? Vai sempre te minando as tuas forças. Você vai acabar passando uma informação para os adversários, o seguinte, ó, eles não estão bem. Então nós vamos entrar para poder buscar vencer o Fluminense. E o Fluminense não é para ser esse saco de pancada. O Fluminense precisa entrar focado e empenhado para poder buscar. Até aqui são 2 derrotas. Contra Bahia e contra Corinthians. 1 vitória e 2 empates. É a hora de a gente reequilibrar isso. Vamos reequilibrar. Que aí a gente vencendo hoje, a gente vai a 2 vitórias, tem 2 empates e 2 derrotas. Equilibra isso. E aí se a gente equilibrar, a gente começa a colocar as coisas como elas têm que ser colocadas, sabe?
bem encaminhada, bem na direção. É claro que estamos muito longe ainda do nosso desempenho ideal que a gente quer. Estamos muito longe, mas o Fluminense está trabalhando para que isso possa melhorar cada vez mais, tá bom? Para finalizar esse vídeo com todos vocês, o meu palpite para hoje, tá? Será um jogo difícil, mas o nosso Flusão vence hoje fora de casa por 2-1, tá? E hoje eu vou botar gols de Germancano no primeiro tempo e um gol do John Kennedy no segundo tempo para poder ele selar a volta dele aí, tá? Não vai tirar a camisa, só vai bater no escuro e vai falar assim, ó, tô de volta, vambora! E aí não vai tomar cartão. Então 2-1 Fluminense vence hoje para poder espantar essa zona do rebaixamento aí que já ameaça, né? Já complica pra gente. Mas a gente torce de verdade para que a gente possa fazer uma partida muito eficiente, muito qualificada e vencer o São Paulo mesmo fora dos nossos, né, gramados aqui do Rio de Janeiro, nosso Maracanã. Beleza? Tamo junto. Após o jogo teremos aqui o vídeo de pós-jogo da nossa vitória. Assim nós torcemos para poder passar para vocês como é que foi a nossa análise desse jogo, tá bom? Então assim, peço muito nesse momento o teu like, a tua inscrição e peço muito que você possa compartilhar esse vídeo com outros tricolores. Beijo no teu coração, um excelente dia e tamo junto. Vitória Fluminense!